Bom, galera, começando hoje nosso podcast Realizar. Hoje um prazer receber aqui Luiz Cláudio Vasconcelos, um grande amigo. E na nossa grande estreia, né? Enfim, seja bem-vindo, Luiz. Poxa, que legal, cara. Obrigado pelo carinho de vocês. Vocês já me surpreenderam, já ganhei uma caneca aqui personalizada, tá? Podcast Realizar, tem meu nome, minha foto aqui. Vocês são pessoas muito queridas, uma energia muito boa. Eu fico muito feliz em estar aqui com vocês. Então, a gente vai bater esse papo hoje aqui, vamos falar de quem é o Luiz. Poxa, isso é fácil. Só ler meu livro. Já soube que é nilopolitano, né? Raiz, aqui. Nasceu aqui. Na Carmela Dutra, ali pertinho do túnel. Pô, legal. Na casa da minha avó. A turma toda na sala, assistindo o último capítulo do Direito de Nascer, uma novela que... bastante sucesso. Né, bastante sucesso. E a minha mãe lá no quarto, me aguardando, passando batom, se maquiando. Minha mãe era muito vaidosa. Então eu nasci ali no quarto. Quando chorei, a família na sala. Foi bacana, imagino uma alegria para a família, porque hoje é tão diferente. Meu neto Cadu nasceu no ano passado. Eu não pude nem visitá-lo, porque nesse momento de pandemia, só a mãe, óbvio, né? Muito complicado para todo mundo, avó, né? É muito difícil. E bom lembrar da pandemia, né? A gente está mantendo aqui o nosso distanciamento. Sim, distanciamento. Tomei já minha vacina. Eu também já tomei a nossa primeira dose. Temos o álcool. Máscara tá aqui. Álcool 70. Álcool 70. E continue se cuidando. A pandemia está aí. Isso aí. Verdade. Mas é isso, nilopolitano raiz. Nascido e criado aqui. Meus filhos todos nasceram aqui. Soltou pipa na Praça do Chafariz, que era a Praça Miguel Abraão, ali na estação de Nilópolis. Tem muita pipa ali. Eu nasci ali na Carmela Dutra, né? Falar sobre o Jericinó, né? Vamos começar a falar sobre o Jericinó. Ele já tá com uma história com o Jericinó. Jericinó. Daqui a pouco a gente vai ter alguma novidade nesses livros, alguma coisa sobre o Jericinó. É uma vida, né? O Jericinó é o nosso quintal, né? É o quintal do nilopolitano, é o nosso grande orgulho. É uma riqueza. É uma riqueza natural. E assim, o Jericinó está vivendo um momento muito especial, sabe? Eu não sou do governo, não sou nomeado, mas então eu fico muito à vontade de falar isso. Está vivendo um momento especial, com segurança, com espaço, com sinalização, nunca houve isso. Pô, e respirar, sabe? né? Aquele ambiente Rapaz, aberto, sem poluição, sem nada, sem briga, sem nada. Olha, eu fiz uma foto no Jericinó, tava um dia meio nublado, mas aí ao fundo tava com aquele sol. As pessoas perguntaram se eu estava fora do Brasil. Eu falei, não, isso aqui é Nilópolis. É o nosso Jericinó, é a nossa grande riqueza. Eu também estou vendo, está muito bem organizado, segurança. Bem sinalizado. Inclusive, aos domingos tem arte na natureza. Eu, inclusive, ganhei essa máscara. Eu faço exposição dos meus livros lá todo domingo na feirinha. Vamos mostrar um por um. A gente vai falar desses livros aqui. Vamos falar um por um. Essas joias raras aqui. Pois é. Vou deixar vocês fazerem as perguntas, porque eu falo muito. O pessoal que me conhece sabe disso. Pode falar. A gente pode... Já vou mostrar aqui, nessa câmera aqui, o primeiro livro. E sobre o Pai Ajuda, me fala um pouco sobre o livro, qual foi a sua inspiração, por que Pai você começou... Me Ajuda. Bem, foram as últimas palavras que eu ouvi do meu filho. Né? Pai, pai, pai. Eu falo isso logo no início do livro. Eu tive meu último contato com meu filho... Eu tentei interná-lo num centro de recuperação, ele era dependente químico. E naquela semana já estava tudo certo para ele ser internado. E ele falou, não, eu vou me despedir da minha esposa, da minha pessoa que ele vivia, e depois eu vou para lá. Só que ele sumiu e ficou essa semana desaparecido. Aí eu consegui localizá-lo lá perto de um casarão que tem ali na... Adolfo Bergamini. Eu vi me disseram, olha, ele está numa casa assim, assim, assim. Eu vi a toalha dele pendurada na corda e comecei a chamar pelo nome. Ele não me atendeu. Eu estava com meu filho, João, ainda pequenininho, tinha 9 anos. Aí eu peguei o carro, desci e retornei andando e ele saiu. Aí tivemos ali uma conversa. Poxa, cara, eu estou te chamando há um tempão, você não me atende. Pô, me fazendo de bobo, você sabe que eu nunca te abandonei, coisa e tal. É a última vez que você me faz de bobo. E desci. E ele ficou, pai. Ele queria me falar algo. Isso é um momento que ainda nas minhas palestras me machuca muito, é muito difícil eu falar, porque esse pai, isso fica ecoando, sabe? Eu queria entender o que ele ia me perguntar ali. Ele ia falar alguma coisa, pai, me leva contigo, pai, eu vou ficar internado. Pai. Só que eu pensei o seguinte, ele já falou tantas vezes isso, deixa eu esfriar minha cabeça
depois a gente conversa. Isso foi numa terça-feira. E na sexta-feira seguinte ele foi assassinado. Caramba. Então, rapaz, meu mundo acabou literalmente, assim, sabe? Foi em 2010, dia 4 de junho. Tinha acabado de sair do pronto-socorro. Eu também sou técnico de raio-x. Eu dei um tempo no jornalismo e formei em radiologia médica como técnico e trabalhei na área durante 4 anos. Tinha acabado de sair do meu plantão, parei no Habib's para comprar um lanche. Já tinha pago, estava dentro do carro aguardando a minha vez de retirar o lanche. Na rua de trás, na principal, na rua do Presunic, ele foi assassinado. Foi quando eu recebi a ligação. E dali acabou o Luiz Cláudio. Então, aí esse livro, eu falei, eu preciso homenagear meu filho. Como homenagear meu filho? Bem, pai, me ajuda, foram as últimas palavras dele. E eu falando também, pessoas, pai, me ajuda. E orientar as pessoas que tiveram casos. E orientar as pessoas. Só que eu estava, o livro já, a metade do livro no notebook, e eu decidi em setembro de 2018 me matar. Falei, não aguento mais viver, não quero mais viver, não faz sentido. Aí eu pensei, eu vou deixar pago ali na funerária tal, estava com dinheiro, tal coisa eu vou dar para fulana, outra eu vou deixar tudo armazenado. Já estava dividindo as coisas. Já estava. Vou provocar um infarto e eu não quero mais viver, porque nada mais fazia sentido na minha vida. Aí quando eu falei assim, Deus, me perdoa pelo que eu vou fazer. Rapaz, meu papagaio começou a gritar, a cantar, me chamar de Zé. Ô Zé, ô Zé. E as gatinhas que eu tenho começaram a roçar na minha perna. E veio na minha memória o caçula com 9 anos na época. Não, já aí em 2018 já estava maiorzinho. Tipo, como é que meu filho vai ficar? O que ele vai pensar de mim? E aí foi assim algo sobrenatural mesmo, sabe? Eu tenho uma espiritualidade, a partir de 2018, eu comecei a fazer terapia e comecei a cuidar da minha espiritualidade. E foi onde eu encontrei de fato Deus. Tá? Vocês disseram que eu posso ficar à vontade para falar? Pode falar à vontade, se você quiser. Então, eu sei que tem mentores espirituais, eu acredito em anjos, eu acredito em ancestrais, eu acredito em orixás, em entidades de luz e entidades também, aqueles quiumbas que ficam ali te atormentando para você fazer perdidos, um monte de... perdidos, precisando de ajuda, né? Que em algumas religiões até não dão muita atenção, pela ignorância. Eu já fui um cara ignorante também em relação a isso, e eu tratava a situação de um outro jeito. Então eu comecei a me tratar com a doutora Simone Portes, psicóloga, e a parte espiritual. E de lá para cá eu venho melhorando muito, assim, sabe? Eu sinto que eu sou uma pessoa melhor. Então eu consegui terminar de escrever o livro, essa é a história do livro. Olha que volta que eu dei, eu falei para vocês que eu falo muito. E aí lancei o livro, lancei o Pai Me Ajuda. Falei, agora eu preciso mostrar para as pessoas que eu recomecei. Pai Me Ajuda a recomeçar. Foi quando eu lancei o segundo. E ajuda muitas pessoas, né? E aí nas palestras eu conto a história. Eu me emociono quando eu leio os meus livros. Cada vez que eu leio os meus livros, eu me emociono. Porque eu escrevo como se estivesse conversando com vocês. Sabe? E acaba até vendo um assunto, até uma parada diferente. Cada vez que você lê, você vê esqueci, isso aqui eu não reparei. É bem interessante, né? A leitura é muito interessante por isso. E a missão, eu me senti culpado pela morte do meu filho, eu me senti culpado por não ter dado uma boa educação, e hoje eu não tenho mais culpa nenhuma. Porque se o universo, se Deus, o Criador, quisesse, ele teria uma história diferente. E você sabe? tentou ajudar várias vezes. Você tentou ajudar. Tentei. E é complicado. Eu me dei o direito de ser feliz novamente, sabe? Eu tinha perdido esse direito. Eu me anulei. Você encarou agora a sua missão, né? E descobriu qual é ela, né? A missão, é verdade. Bacana, muito legal. Eu fiz esses livros, eu consegui imprimir os livros, eu devo ter vendido 1% de livro, o restante eu dei. Dia 2 de finados, eu vou para os cemitérios, e fico onde ele está enterrado, em Olinda, onde meu padrasto está enterrado em Ricardo, e onde o meu ex-sogro, que foi um pai para mim, está enterrado em Éden. Eu vou para esses cemitérios e fico ali. Quando eu percebo alguém, quero te dar um presente. E aí... É certo que a pessoa está precisando. Aquela pessoa está precisando ler alguma coisa daí. É muito interessante, né? E vou até puxar um pouco de assunto para você falar agora do... Você até trouxe aqui pra gente, né? Depois eu falo do teu segundo livro, que também é muito interessante, mas fala um pouco sobre essa divulgação do teu livro que você está fazendo. Esses 2 livros são da produtora Água Grande.
pessoal de Nilópolis conhece o Nelson Freitas, que é o criador do Som na Praça. Sim, grandes nomes, né? E era público, público de graça. Era uma coisa maravilhosa. E o meu filho hoje é casado com a filha do Nelson Freitas, com a Lorena. Caramba. E nós somos avós do Cadu, do Príncipe Cadu. Vejo sempre o Cadu nas suas fotos, no Facebook. Cadu, rapaz, ele não veio substituir o meu filho falecido, não. Mas ele me trouxe algo diferente, sabe? Então, eu sou divulgador aqui em Nilópolis, né, de uma forma muito de amizade com o Nelson. Ele me falou, pô, Luiz, divulga aí. Aí eu estou divulgando esses livros que são produções dele. Nilópolis, uma cidade com o nome de presidente. Fala por que a cidade se chama Nilópolis, como uma homenagem ao ex-presidente Nilo Peçanha, que esteve aqui, inclusive. Sim. Aí fala da Capela São Mateus, fala da primeira escola, fala da ferrovia, fala que Nilópolis produzia aguardente e vendia, né? Fala das pessoas que vieram para cá comprar os lotes. Muito então, esse livro fala isso. É bem interessante. Muito mesmo. As pessoas conhecerem. E os 450 anos do Rio de Janeiro, o Nelson, junto com a Lúcia Fidalgo, e o Daniel Azulay, faleceu ano passado de Covid, o Daniel Azulay, turma do Lambi Lambi, né? Então, o Daniel Azulay, infelizmente, faleceu de Covid. Ele fazia um tratamento contra a leucemia e acabou, em decorrência da Covid, ele faleceu em março de 2020. E foram uma das últimas ilustrações do Daniel Azulay, que fala a história da cidade de São Sebastião, que é a cidade do Rio de Janeiro. Por que se chama Ipanema, por que Copacabana, enfim. Então, são obras, assim, fáceis de ler. Que eu estou vendo é bem ilustrado, a ilustração é para criança também. Presente para vocês, tá? Eu trouxe para o Bruno. Eu adoro. E pro a gente adora. E quem quiser um desses livros, é só falar comigo, é só entrar em contato. E pode falar do telefone para a pessoa adquirir esses livros. Vocês vão colocar nos caracteres Vamos. aqui? Então, esse telefone está aparecendo aí, o 96-773-4946. Você também coloca ali no Jericinó, né? Uma banquinha de livros. Eu comecei Conta pra gente essa experiência no Jericinó. Eu soube do Arte na Natureza, que é um evento que o Cezinha, que é superintendente cultural do meio ambiente, está promovendo aos domingos. Que é roupas de reuso. Tem a turma da Inatura, que trabalha com legumes, verduras, tudo natural, de pequenos agricultores que cultivam no quintal, no sítio. Então, eu descobri que tinha esse movimento cultural ali aos domingos. E música também, começava às 9 às 18. Falei, é um ótimo lugar para eu divulgar meus livros. Aí falei com o Cezinho, com o Dean Senra, que é o secretário do Meio Ambiente aqui de Nilópolis. E eles não me cobraram absolutamente nada, abriram as portas. Eu todo domingo paro o meu carro lá no estacionamento, carrego a mesa, minha mala de viagem aqui, a cadeira pendurada, meu chapéu por causa do sol, e monto do lado das barracas e passo o domingo ali no Jericinó. Domingo qual horário? Repete, começa às 9 da manhã, vai até às 18. Sempre tem música ao vivo. Muito legal. É um lugar maravilhoso. Não, e assim, o que eu estou achando muito interessante no Jericinó são os piqueniques. As pessoas estão fazendo muito piquenique no Jericinó, muito fotógrafo fazendo bolo. E dia de sábado e domingo, inclusive, não dá para parar o carro direito. Não lá, dá. Não dá. Isso no horário não é grande. O horário, todo mundo caminhando, andando. A segurança que é no Jericinó. É lindo. As pessoas felizes, sabe? É muito gostoso passar esse domingo. E isso de você conseguir também abrir pro pet, para levar teu bicho de estimação, isso é maravilhoso. Também. Porque você roda em Nilópolis, as ruas são perigosas. São. Aí você, leva para um parque, que você pode levar teu cachorro, andar de bicicleta. Rapaz, os caras levam gavião para lá, o cara levou gavião aqui, levou papagaio no ombro. Eu não sei, antigamente tinha até que eles eram modelos, eu não sei. Eles agora estão com um espaço mais reservado, que é para não, por causa de algum acidente. Mas estão bem próximos também. Era muito legal. Tem um cavalo onde as crianças montam e ficam dando voltas. Tinha a bicicleta. Tem a bicicleta, tem o skate, tem o patins. É muito, muito legal. Tem um piquenique embaixo das árvores, famílias, aniversários. É um local onde fazem muitas fotos. Books. Muitos books maravilhosos ali. Então, é um presente. Tem muita gente de Nilópolis que, infelizmente, ainda não conhece. Não conhece o Jericinó. Que não anda no Jericinó, Parque Natural do Jericinó. Você que não conhece, vai lá no Jericinó, é muito legal. É um ar puro, tem tudo, de cultura. Segurança, tudo. E eu que sou espiritualista, inclusive estou aqui com as minhas pedras, eu amo pedras, né? Então eu ouço muitas músicas de relaxamento, acendo incensos em casa, oro muito a Deus todos os dias, converso muito com Deus. Quando eu sento na minha cama,
eu já estou conversando com Deus. E lá você sente uma energia muito do bem. Sim. Sabe? Então, quando você retorna para casa, você normalmente retorna muito melhor. Você consegue se conectar com Deus, com certeza, lá. Eu já Muito. fiz muitas vezes isso. Só o ar não tava puro. legal, fui lá, caminhei. Você consegue... tá triste ou bolado, você vai pra lá, vê uma fruta, pega uma fruta. Inclusive, esse Sharp aqui é um presente de uma pessoa muito especial, né? Que é ligada à espiritualidade também, espiritualidade cigana. É um presente. Legal. Então, eu Inclusive, fiz questão de trazer assim, esse eu Sharp, cheguei que é a muito Pode falar o nome da especial pessoa, se quiser. É melhor ficar só eu como cheguei homenagem, a ouvir melhor. algumas músicas, eu cheguei a passar lá e vi essa feira, mas eu não cheguei aí, que eu tava de bicicleta. Tinha algumas músicas ciganas também. Tem algum movimento assim lá? Teve também? domingo retrasado. Então foi o dia que eu Foi lindo, o narrador contando a história dos ciganos, né, na Romênia, na Turquia, na Rússia. Então é um povo. É interessante que as pessoas confundem muito. Eles acham que o povo cigano, eles são. Existe cigano católico, cigano protestante, Sim. Cigano espírita. Cigano é uma nação, é uma cultura, um povo. Inclusive o Holocausto, os ciganos também foram perseguidos. Só falam de judeus, né? Mas além dos judeus, os ciganos também foram perseguidos. Muitos ciganos perseguidos e mortos, sabe? Eu tenho esse nariz pequenininho assim, porque a minha bisavó é italiana. E ela também veio fugida de algum problema que houve na Itália. E aí parou aqui em Nilópolis, onde conheceu o meu bisavô, e aí Nilópolis começou tudo, que é da família do colégio Nilopolitano. Nilópolis tem uma história com a Itália, né? Temos ainda a Vila dos Italianos, que é ali na Mirandela. Sim, sim. Ainda tem gente aí da antiga. Nós somos da família do colégio Nilopolitano. Legal. O Austin Bittencourt é primo da minha mãe, o Antônio José Bittencourt, né? Ângela, doutora Ângela. O Tom é um primo, Tom. o Serginho. Nilópolis, Conheço todo mundo. Quem não é parente direto é primo. É porque é uma verdade, família só, né? é O pessoal verdade. fala que Nilópolis é uma família E só. o colégio napolitano muito tradicional no Nilópolis. Caramba, que colégio. Eu já tentei sair daqui inúmeras vezes, porque eu perdi meu filho assassinado ali no centro. Eu passo, eu lembro, mas eu não consigo. Luiz, eu queria falar agora um papo que vem acontecendo agora nos últimos tempos, mais ainda por causa dessa pandemia, né? Sim. Muitas pessoas procurando ajuda de terapeutas, psicólogos. Saúde mental, né? Pois é, as pessoas ficaram muito tempo dentro de casa, né? Então a pessoa ficou meio que com pânico de sair. Muitos jovens também. Qual a sua opinião sobre esse assunto? O que você pode falar pra gente aí? Quando falo desses assuntos, assim, eu não costumo falar, nós estamos vivendo isso. Eu acredito que a raça humana, né, desde a criação, ela vem passando por mutações e vem vivendo situações tipo uma gangorra mesmo, sabe? E essa questão não é uma questão, um privilégio nosso. Isso daí gerações passaram, só que hoje existe o lado bom da internet, que ela globalizou mais as coisas, ela democratizou a informação, a conversa. Hoje você vai em qualquer lugar do mundo pela internet. Você conhece, você viaja, conhece cultura e tudo mais do conforto do seu sofá. Não é a mesma coisa do que, óbvio que estar presencial é melhor. Mas, por outro lado, tem muita coisa ruim também. Então, assim, eu acho fundamental, tá, que todas as pessoas façam terapia e cuidem de sua vida religiosa. Eu acho fundamental. Seria um equilíbrio. É minha opinião. E assim, a opinião de uma pessoa que fugiu a vida inteira de contar a vida para um outro profissional. Porque eu achava, eu vou falar minha vida para o Bruno ou para o Diego, que são formados em psicologia, para quê? Eles vão ficar... Cara, mas quando eu sentei diante da Simone Portes, minha psicóloga e hoje minha amiga, e falava, a partir de 2018, ela me ouvia, depois vinha com uma frase, sintetizava tudo e abria minha mente, assim, sabe? Eu odiei minha mãe a vida inteira. Nossa. Eu amava, mas ao mesmo tempo tinha uma repulsa porque ela abandonou a casa. Abandonou meu pai e eu era pequeno. Então eu tive alguns relacionamentos e todo relacionamento que eu entrava eu achava que a pessoa ia fazer a mesma coisa comigo. Por mais que eu fosse guerreiro, batalhador e tudo mais, eu culpava sempre a minha mãe. Quando ela estava no leito de morte, eu consegui ter uma boa conversa com ela e pedir perdão por tanto tempo que eu perdi, assim, sabe? Porque minha mãe era extraordinária.
Minha mãe cometeu falhas como qualquer ser humano, só que depois ela tentou se reaproximar de mim, eu com 17 anos para cá, e eu não permitia, porque eu não fazia terapia, eu não fui levado a um psicólogo, então ficavam aqueles gatilhos e eu maltratando minha mãe, não honrando minha mãe. Ah, mas Luiz, por que você conta um livro com teu CNPJ, contando tuas falhas, teus acertos? É porque a minha vida, se ela é uma missão, eu preciso falar para as pessoas, porque do outro lado tem algum Luiz Cláudio com o mesmo anterior, problema, sabe? Que fala, pô, então se esse cara mudou, eu também posso. Então eu hoje falo que eu devia ter perdoado a minha mãe antes, que eu teria sido muito mais feliz. Mas você acha que alguma amizade também te atrapalhou nesse decorrer? Talvez sim. Eu acho que faltou alguém para me sacudir. Te orientar. Então, o meu último relacionamento mais sério, que foi a Roberta, ela falava para mim, eu não tenho culpa do teu problema com tua mãe, você transfere tudo para mim. Você precisa de um psicólogo, precisa cuidar da tua vida espiritual, seja ela na igreja. Ela já enxergava isso. Ela já enxergava. Depois que eu me separei dela, eu me dei essa oportunidade. E tudo se fez novo na minha vida, sabe? Tudo se fez novo. A terapia é fundamental para a criança. Eu não vou citar nomes aqui porque a pessoa não autorizou, mas existe uma moça que você vê nitidamente que o filho dela com 7 anos tem transtornos. Nitidamente. É uma pessoa muito próxima a mim, sabe? Muito próxima. E ninguém tem coragem de falar com ela, porque fala, não abra a boca para falar isso, porque vai traumatizar a pessoa. Eu falo, você sabe que teu filho tem problema, né? Procure ajuda, não faça isso. E quanto mais cedo começar com a terapia, com Sim. o psicólogo, cara, melhora. Torna um adulto melhor. Mas ela agora abriu a mente, de tanto eu falar, eu bati de frente. Que aí bacana. tem uma filha que falou, pai, só teve coragem. Mas ela não aceita. Como não aceita? Não quero saber se ela aceita ou se não aceita. Eu me preocupo com ela, me preocupo com a criança. O problema é o bullying que essa criança pode sofrer daqui pra frente. Muitos problemas. E aí a criança... vai pro colégio. Eu antes de vir para cá, eu já marquei o mapeamento cerebral dela. Que legal. Ela já aceitou, a criança já está cadastrada com neuro. Sim. E assim, sabe, para fazer todo um tratamento. Quanto antes começar uma terapia, pode se tornar um adulto e não ter depois de mais nada. Só ir lá de vez em quando, fazer umas manutenções. Quando você cuida da criança, você está, na verdade, cuidando de um adulto. Isso. Sabe? Você pega esse camarada, que eu não vou citar o nome, porque, enfim, são as atrocidades que ele fez. Eu não faço meme, também não comento nem em favor nem contra. Eu prefiro me omitir. Mas esse camarada, se você fizer uma busca na vida desse camarada, lá na infância, você vai descobrir que transformaram ele nesse monstro. Ninguém se transforma num cara muito legal ou num monstro de uma hora para outra. Você vai cultivando isso com palavras, com atitudes, com cuidados, sabe? E na ausência dessas coisas também, na ausência do amor, a pessoa ela tende a jogar toda essa ira nas outras pessoas. E aí ele vai sofrer de novo. O que ele sofreu lá atrás, olha só, provavelmente ele sofreu muito lá atrás, bullying, traumas, abandonos, rejeições, aí se transformou nesse homicida, porque ele hoje é um homicida, com não sei quantos homicídios nas costas. Inclusive isso que ele fez com a última mulher foi terrível, ele estuprou a mulher, machucou a mulher toda, antes matou o marido e os filhos na frente dela. Aí sabe o que vai acontecer? Esse cara, quando for pego, ele vai ser morto. Ou seja, ele não vai ter uma oportunidade. A oportunidade que ele teve de ser tratado, não trataram dele. Então, ele já chegou a ser preso algumas vezes, né? Já, ele fugiu, mas agora não, agora já está na mídia internacional, já virou algo assim que... entendeu? Já tá uma coisa visceral. Vai virar filme... vai virar? E assim... Sério, alguma coisa assim. A falta de uma terapia no menino fulano de tal gerou um monstro que trouxe transtornos para a vida dele e para a vida de outras pessoas. Olha, o psicólogo o pior não é, isso. É importante na vida da gente. O pior que eu acho, tem pessoas fazendo humor em cima da desgraça. Não, nem... inclusive, como pode isso? Até na nossa cidade teve uma fake news circulando, muito chato. Mandaram para mim hoje, aí eu botei KK, botei uns 2 KK, essa KK. Eu não achei legal. E traumatiza. Pra pessoa, e traumatiza as pessoas. A gente tá... Pelo amor de Deus. Eu vou profetizar que a gente está saindo de uma pandemia. Sim. Que está assustando todo mundo. E assim, as pessoas estão saindo meio... medo. Com medo das coisas ainda. Eu pensei que fosse melhorar, fosse evoluir a raça humana, mas na verdade tem muita gente que está descendo afundando. ladeira. Está descendo ladeira. Está descendo ladeira. Mas a gente, enfim... Então, a tua pergunta foi...
eu acho que deviam, nas escolas, tá? E na família, no seio familiar, dar mais ênfase na criança, isso. Desligar mais televisão e computador e dar mais ênfase na saúde mental da criança. Isso, até a criatividade. Dar um livro para uma criança. Dar um livro. Exatamente. Dar um caderno de caligrafia para a pessoa. Exatamente. Mas você não vê uma criança pegando um caderno de caligrafia. Na nossa época a gente jogava bola de gude. Pois é. Você não vê brincadeiras criativas, tipo xadrez. Você não vê uma tem criança. uns desenhos ridículos, tem uns filmes no YouTube aí que não dá pra entender. Não formam cidadãos de bem, entendeu? Formam pessoas doentes, não né? Tem mais o rodar o peão, a criança rodar peão. Eu ainda peguei. Eu digo que eu fui o finalzinho ali. Que teve a época do ioiô, teve a época da bola de gude. Peão. Teve a época da gente que... Aprender a jogar bullying, mas hoje a gente tem medo, na verdade, a gente tem medo de deixar um filho na rua e prefere dar um celular na mão dele, um tablet, deixar na rua. Porque ele fica trancado que eu tô de olho. Isso aí. Infelizmente. Nós somos reféns da omissão, da corrupção. De tudo. Sabe? As pessoas elas não sabem viver com... O suor do seu trabalho, elas entram numa situação que tem dinheiro envolvido. Gera inveja. Se você tá um pouquinho melhor, contaminam. Pô, você tá um pouquinho melhor, já gera inveja do teu amigo. Você já não entende isso. Então, o que você falou é bem legal. Então, a terapia deveria ser implantada nas escolas. Sabe por quê? Exatamente. Deveria ser uma prioridade. Como se fosse uma matéria. Nosso prefeito, nossa vice-prefeita, que é muito sensível, secretária de Educação, de Cultura, enfim... trabalhar essa questão nas escolas. Botar um psicólogo infantil. E não é preço acessível, não. Tem que arrumar uma forma de que eles tenham um direito mesmo. Acompanhar mesmo. Saber quem acompanhar mesmo. Porque diminui até o bullying dos colégios, diminui tudo, pô. É porque vão chamar de gordinho, cara, valeu, cara, eu sou gordinho, mas se eu quiser emagrecer, eu emagreço. Ele é uma pessoa bem resolvida, porque ela faz terapia. Ela tem um profissional que ela conversa, ela conta os medos. Tem até essa brincadeira, pô, eu sou gordinho, posso emagrecer. E você que é feio? Você faz piada com a coisa. Vai levar. Porque como psicólogo, quando você cria... Eu faço terapia até hoje. Quando você cria uma empatia e uma intimidade com o profissional, você vai falando coisas que você não fala para o pai, para a mãe, para a esposa. Com certeza. E aí ele vai e te ajuda. O profissional vai lá e te ajuda. E aí você abre mais uma janela. Daqui a pouco você está escancarado. Aí você está desprovido de preconceitos... sabe, de complexos, você passa a se perdoar, passa a perdoar as pessoas. Eu, para chegar ao ponto de admitir minhas pedras, meus cristais, minhas preces, conversar com o sol, com a lua, e demorou. Eu tinha preocupação do que iam achar, do que iam pensar. Sabe, eu me preocupo sim com o que as pessoas pensam a meu respeito, mas não é essa a prioridade, sabe? Eu procuro ter uma vida íntegra, decente, legal. Perdi muitos relacionamentos bons e assim, uma coisa que eu vou falar é interessante, a minha vida ela dá muitos livros, sabe? Dá muitos livros e o grande amor da minha vida foi um amor misterioso. É mesmo? Foi um amor que nós vivemos uma relação às escondidas. Caramba! E eu nunca tive uma química tão maravilhosa. Meu coração... Tava aquelas paradas mesmo, ofegante, mas assim, uma ligação espiritual. Como diz, é alma gêmea, né? Eu vi essa pessoa, eu encontrei essa pessoa em 2014. E eu era comprometido. Né? Então, mas bateu algo dentro daquele ambiente onde eu estava, que o meu filho estava do meu lado e perguntou assim, o que aconteceu, pai? Porque é como se eu já conhecesse aquela pessoa e já tivesse vivido algo muito bonito. E você fica paralisado, assim, olhando para a pessoa. Cara, paralisado. Uma coisa formidável. Sei como que é. Mas eu era comprometido, então passou. Me separei em 2018, reencontrei a pessoa em 2019. Vivemos um amor, uma história maravilhosa, sabe? Mas uma coisa maravilhosa, linda. Aí a pandemia e outras situações não permitiram que nós dessemos sequências, e isso foi ou momentaneamente interrompido, ou vivemos aquele tempo ali. As pessoas falam, se é para acontecer, vai acontecer. Mas é uma coisa que marca, né? Coisa que às vezes que você viveu 10 anos não marca como uma coisa que viveu 1. E é chato que eu não posso declarar isso publicamente, eu não posso fazer declarações. Mas é legal, acontece. Mas é muito sabe? legal. E foi
Foi forte demais. Foi forte demais. Eu queria falar um pouco sobre o teu curso de oratória. O que você faz curso de oratória? Como que é seu Também, curso? então. Na verdade, são dicas, né? Porque a gente chama de curso. Eu dou aulas de... A gente costuma ensinar a dicção, a respiração pelo diafragma, que são pilares muito importantes assim dentro da comunicação. São dicção, forma de falar de forma clara, né, a maneira clara de falar, a respiração pelo diafragma e o domínio da timidez. E tem outros tópicos também, que é entonação, organização, ética, postura. Até cantor, músico pode procurar para falar melhor, para respirar melhor. Qualquer pessoa. É muito interessante, vendedor, né? de balconista de farmácia, advogado, médico, atendente. Eu dei curso para a turma da Guarda Municipal de Belfor Roxo. Como lidar com a população. Exatamente. Foi a única prefeitura que abraçou. A forma correta de lidar com a população. Isso é muito interessante. Alô, prefeituras, vamos é ficar sensível a isso. É porque eu sou muito tímido e eu fiz teatro no início, quando eu tinha 17 anos, para curar essa timidez e aprendi técnicas. O Tony Ramos é um cara extremamente tímido. Então a gente aprende a dominar. Você não perde a timidez, tá? Você não perde, mas você aprende a dominar a timidez. Tu imagina um advogado que não consegue, diante de um tribunal de júri... falar. Sustentar uma tese. Uma entrevista de emprego também, a postura. Como se comportar, se você vai estar barbeado, com o perfume não muito forte, bem discreto, as mulheres com pouco decote, não precisa... São nuances, são lances assim, sabe, que a gente dá essas dicas. A respiração pelo diafragma. Eu falo horas aqui, então é o diafragma que está jogando aqui o ar para os meus pulmões. Porque se eu estivesse fazendo a respiração pulmonar, eu já estaria ofegante aqui. Então, às vezes, resseca a garganta. Aí tem a aguinha sempre por perto, que é importante. Então, essas dicas no curso de oratória, e a gente já pode até startar aqui, para as pessoas que estão assistindo aqui o podcast de vocês, o Realizar, que eu estarei gravando, inclusive, com a produtora de vocês, fazendo uma série de vídeos para estar disponibilizando para profissionais, para pessoas que desejam dominar a timidez, falar de forma correta em público. Sem medo. Atender um telefone, pedir uma pizza. Tem pessoas que têm medo. Tem pessoas que não gostam, né? De pedir pizza. Estão usando o iFood, estão usando um app para não falar com o público. Delivery, né? Para não falar com o público. A comunicação é tudo, cara. É tudo. A comunicação Às vezes tudo. A pessoa é boa falando em mensagens, mas não trocando ideia pessoalmente não é. Fica com medo. Já aconteceu isso muitas vezes comigo. Pois é. Eu vou falar agora sobre o seu segundo livro. Sim. Que eu estava olhando aqui, tem um tópico bem interessante. Você fala sobre alcoolismo. Você podia até falar um pouco pra gente. Você fala um pouco aqui sobre o alcoolismo. E eu acho... Porque o alcoolismo, ele não fez parte da minha trajetória, da minha vida, não. Graças a Deus, porque é um problema bastante sério também. Sim. Mas eu vivenciei isso com familiares. E assim, o alcoolismo, como todo vício, ele destrói famílias, né? O vício, ele destrói. É interessante que o usuário de maconha, dessas coisas, eles falam que param quando querem, igual o cara que bebe muito, que faz vergonha toda festa. Não, eu paro quando quero. Não para. Não para. A gente conhece amigo que bebe todo dia. É verdade. E aí deixa de produzir. E não sabe o que é alcoólatra. E não botou na cabeça que é alcoólatra. A gente acontece isso, a pessoa bebe todo dia e não sabe que é alcoólatra. Quando a pessoa começa a parar de produzir, quando começa a perder pessoas e companhias e coisas, é porque já está sendo afetado pelo vício do álcool. E assim, o alcoolismo, como a dependência química, associada à dependência química, que foi o que meu filho viveu. Meu filho era um menino extremamente educado, bonito, tinha um futuro enorme pela frente, só que ele se viciou em drogas. E aí o fim foi a morte. Ele chegou a ser preso uma ocasião. Cheguei a visitá-lo em Bangu, ele ficou preso em Bangu 1 ano e meio, depois de uma briga na Via Show, um amigo dele foi morto. Tudo está no livro. E quando ele saiu de lá transformado. Meu filho ele fumava maconha. Quando ele saiu do presídio, ele saiu viciado em tudo que era droga, que você possa imaginar, e conhecendo tudo sobre o crime organizado. Caramba. E aí já era, meu irmão. E era bem jovem, né? Ele morreu com 22 anos, 23 anos. E assim, eu anulei minha vida naquele tempo. Eu parei com tudo para cuidar dele.
Aí depois parei mais um tempo quando ele morreu. Para se recuperar, né? Aí pai me ajuda a recomeçar, foi a pergunta do Diego. Pai me ajuda a recomeçar. Aqui é uma conversa minha, adulto, com o meu eu com 10 anos. Eu falando, olha, a gente chegou lá, a gente está chegando, sabe? Então, a terapia com a minha psicóloga e a minha vida espiritual me salvaram. E a gente consegue encontrar esse livro? Me salvaram. No Gericinó? No Gericinó aos domingos, pessoalmente ali comigo, eu faço questão de fazer uma dedicação. A gente vai querer depois, no final do E é só ligar para o meu número que vai aparecer aqui na tela. Novamente aqui na tela que eu vou colocar. E é isso. Palestras, a gente conversa muito. Eu não estou aqui para ensinar ninguém a cuidar de seus filhos, a educar seus filhos, não. Mas a gente bate papo sobre as situações. Eu conheço pessoas que não perdoam pai e mãe. E aí, quando eu entro nesse assunto, porque eu tenho know-how para isso, infelizmente, tenho conhecimento mesmo de causa, aí eu consigo, algumas vezes, fazer com que a pessoa ligue para um pai, para uma mãe. É essa troca de experiência que vale, essa troca de experiências, exatamente. Muito legal. Luiz, você me falou também que está com um programa na Rádio Mirandela, né? Sim, o Papo Mais Aberto. Programa que já tem um tempo, né? Deu uma parada por causa da pandemia. E está retornando agora, fizemos já 2 ou 3 programas, que é o Papo Mais Aberto, toda segunda-feira, às 16 horas, e depois fica no meu Facebook, fica no Facebook da Rádio Mirandela. Porque tem uma live, né? É transmitido. Tem pela rádio e também ao vivo ali pelo Face. E lá aborda quais os temas? Variados? Variados. Vocês já foram, inclusive, uma vez, falamos sobre intolerância religiosa. Não, 98,7, né? 98,7, Rádio Mirandela. Rádio de Nilópolis. Essa Rádio de Nilópolis. É bem tradicional. Muito... eu gosto muito, eu me sinto... Porque eu sou do ramo há muitos anos. Trabalhei FM O Dia, Manchete, Tupi, Melodia, 93. Eu já fiz carnaval, já cobri política, já fui assessor de imprensa, repórter de policial, já fui setorista da Globo, entrevistava artista, fiz quase de tudo nesse meio. É muito interessante. Assessor de imprensa. É uma vida corrida. Então, hoje na comunicação eu quero trabalhar com meus cursos online. Isso. Para não ficar totalmente fora da rádio, a Rádio Mirandela toda segunda-feira. E estou na área da gastronomia, eu ia começar com os caldos. Os caldos dá muito trabalho, e como eu estou sozinho, minha filha não vai poder, eu vou começar assim, aquelas marmitex. Sabe? Legal. Pensa nessa ideia que eu te falei. De 11 às 14, é o Made in Brasil, ou Made in Nilópolis, algo mais ou menos. Muito legal. Eu falei sobre o Made in Brasil porque você pode trabalhar com os pratos. Caldos seria o caldos de família, já tem até logomarca. Também. Caldos de família já tem ali. Então, para onde eu for, ou em Nilópolis, ou para a região dos Lagos, ou para Mangaratiba, eu pretendo carregar comigo, porque eu tenho prazer em cozinhar. Eu estou morando sozinho, então eu gosto de cozinhar, sabe? Também adoro. Dá uma liberdade. Dá muito. Você fica criativo, porque você começa a pensar nos ingredientes, ajuda a mexer na cabeça, na memória. É uma terapia. Uma terapia, sabe? É verdade. Então eu me sustentar. Quando eu estou estressado, eu vou cozinhar. Eu estou me reinventando, né? E essa paixão, eu também gosto de cozinhar. Eu aprendi agora há 2, 3 anos atrás. Sim. E eu me descobri como um cozinheiro. Sim. Gosto de fazer um arroz à piamontese com redução de vinho branco, enfim. Então, assim, bem legal. E uma taça de cerveja gelada ou um vinho te acompanhando, uma boa música. E você com um avental, com a touca. Torresmo. Exatamente. Torresmo. O Bruno fez uma receita de torresmo que depois a gente passa. Eu tô querendo entrar nessa área. De repente, se eu for para a região dos Lagos, montar um negócio de marmitex lá, ou se for para Mangaratiba, para Costa Verde, também existe esse plano, sabe? Eu vou começar por Nilópolis agora, com os meus cursos online. Quero ficar mais livre. Legal. Sabe, eu quero ficar mais livre para viver, para deixar as coisas fluírem, você acontecer. Pode até colocar nesses apps de comida, porque tem uns entregadores próprios que te facilita bastante. Eu me reinventei, sabe? Claro. Foi um divisor de águas na morte do meu filho em 2010. Em 2018 eu recomecei a minha vida e hoje eu me sinto apto. Eu sei que meu filho quer que eu seja feliz. Onde quer que ele esteja, ele quer que eu seja feliz, ele não me culpa por nada. E eu não me sinto mais culpado por nada também. As pessoas que eu fiz mal, eu fui um vampiro emocional, eu falo sobre isso aqui. Eu fui muito tóxico com as minhas ex-esposas, sabe? Eu tinha uns traumas com a minha mãe, então transferia tudo para as ex-esposas.
Então, eu não preciso hoje, eu já tive uma conversa com cada uma delas, e hoje não preciso ficar pedindo mais perdão, porque elas veem naturalmente a minha mudança, sabe? Mudou muito. Então é importante, natural, né? é importante isso, é quando você muda mesmo, assim, a tua atitude. Porque palavras, ainda mais eu que sou comunicador, eu falo o que eu quiser. A oratória tem isso, né? A arte de saber falar. Então você pode enganar as pessoas. Eu não quero enganar ninguém. Não, e a oratória você fala que a pessoa consegue entender, você não embola. Então é bem interessante. Você sabe lidar com a tua respiração, então você sabe lidar com o seu sentimento. É igual um ator, porque você sabe fazer. Eu quero cada vez mais me sentir mais puro e como uma criança mesmo, sabe? E a espiritualidade me ensinou isso. Rapaz, se vocês me permitem esses momentos finais aí... Claro. As pessoas me acham na Rádio Mirandela, sabe que eu exponho livro. Todo domingo eu estou no Jericinó na Arte e na Natureza. Uhum. Então, para eu não perder o fio da meada, para encerrar essa nossa conversa, eu não queria encerrar não, mas existe um tempo aí para... Olha só, a gente pode conversar aqui na hora que você quiser. Porque assim, eu fui de uma religião Sim. praticamente a minha vida toda. E descobri na espiritualidade, não é? Da Umbanda, dentro do kardecismo, do povo cigano, eu fui doutrinado a não cometer falhas. É uma coisa incrível. Então, a ignorância é o fato de ignorar alguma coisa. Então, eu era um ignorante. Porque tem religiões, eu não estou falando bem de uma religião nem mal de outra, não. Sim, por favor. Claro. Estou falando de mim. Eu estava numa religião onde pregava que Deus ele é amor e perdão. E aí você manda ver nos teus vacilos, porque Deus é amor e perdão. Deus é justiça. Eu não sei vocês, já aconteceu com vocês. Uma vez eu fui numa reunião na abolição, fui convidado por uma amiga para ir numa reunião. De supetão, ninguém me conhecia, nem ela. Nós fomos lá, na abolição. Aí chegou uma entidade e me chamou. Rapaz, parecia a minha avó chamando a minha atenção. Você está errado nisso. E o mais interessante é que nunca te viu. Nunca me viu. Isso que é mais interessante. Rapaz, então, dizer que essa espiritualidade é do mal... Ou não existe, não existe. Não tem como. Eu agradeço a Deus por ter descoberto essa religião, sabe? Porque eu evito fazer coisas que vão machucar um amigo, uma pessoa, um ser humano. Eu procuro andar como eu nunca andei na minha vida, com retidão, com integridade, com decência. Então, a religião espírita, fez isso comigo, está fazendo isso comigo, sabe? Ela está me fazendo ser uma pessoa mais leve, uma pessoa menos intolerante. Eu não sou mais tão preconceituoso, eu me perdoo mais. Então, vocês devem vivenciar isso também, né? Não me estresso mais. Não briga, isso é mais interessante. Eu consigo dormir, porque eu sei que os problemas eles serão resolvidos. Isso. Antes eu tinha tanta ansiedade com tudo, sabe? Não conseguia dormir, era um péssimo marido, frequentando uma religião que prega que Deus é amor e perdão. E eu era uma pessoa extremamente tóxica na vida dela. Hoje eu sou um cara mais leve. Sabe? Cobrava muito, né? Me cobrava muito e maltratava muito. Eu era muito cheio de traumas, eu era muito cheio de complexos, sabe? Então hoje eu me sinto muito bem, e digo para quem está me ouvindo, eu não sei o que aconteceu com você que está assistindo a gente, mas recomeçar é possível. Claro que é. Sempre, vale a pena recomeçar. E recomeçar depois de uma pandemia também é possível. Olha, nós vamos vencer esse negócio, vamos. Sabe? Nós vamos vencer isso, nós temos que ter mais responsabilidade com os protocolos de proteção, sabe, com aglomerações, tomar a vacina, acreditar na ciência, acreditar no SUS. Com certeza. O soberano dose, tomar a segunda gente não dose. Tá tomando. Tem muita gente que está com medo. Eu creio que tudo está no controle do Criador, sabe? Mas eu tenho que fazer a minha parte, porque eu quero viver bem ao lado do meu grande amor, eu quero ver meus netos crescerem, eu quero fazer muitos marmitexes, e na hora que chegar o meu momento de passar dessa vida para uma outra situação que ninguém sabe como é,
Cada um crê de uma Mas forma. Mas a gente acredita que tem alguma coisa lá. Tem. E aqui não é o melhor de tudo, não, gente. Pelo amor de Deus. Claro. Não é. Eu falo sempre isso. Deve ser muito bom. Ninguém volta, deve ninguém ser volta, ótimo. Agora, vamos evoluir. Isso aí. Dá para evoluir. E respeitar também. Dá para mudar. E respeitar também. Respeitar as pessoas. Toda religião respeitar também, porque a discriminação você pode é muito ter grande. feito as coisas piores que você fez na tua vida. Existe um momento que se você quer mudar, dá para mudar. Com certeza. Os intolerantes de todas as religiões têm. Na espírita também tem, tá? Os intolerantes, eles nos ensinam a sobreviver também. É verdade. É necessário que haja esse joio no meio do trigo, que é pra gente sobreviver, sabe? Desejar sempre o bem. Você pode estar com uma vontade louca de estrangular a pessoa, mas a gente aprende a controlar essa raiva, ancestralidade, com esses espíritos iluminados, baixa bolas. Baixa a bola aí. Conta até 10, sai. Rapaz, ontem eu fiquei olhando para aquela lua maravilhosa. Como estava conversando com Deus. Como é que a pessoa que não acredita em Deus, cara? A lua perfeita. A gente ficou até tirando uma foto aqui ontem da lua. Maravilhosa, linda. Ontem nós ficamos tirando foto aqui. Aí quando tá chovendo, você sente aquela água caindo, que coisa maravilhosa. Quando você tá no mar, ou na cachoeira, ou na zona rural, sabe? Vem um cheiro de tempero, é muito legal. Você viu um cheiro muito bom. A gente precisa buscar objetivos que nos faça feliz. A gente eu pego Você tem uma área, tem muita gente que pensa que o Diego só trabalha com produção, ele também trabalha com gastronomia. Com certeza. E eu estava conversando com ele lá embaixo e falando como é que é teu momento aqui. Ele estava me contando o prazer que ele sente em estar preparando ali os sanduíches, aqueles alimentos. Coisa. Cara, às vezes você ganha menos dinheiro aqui, mas é mais feliz. É mais felicidade, é para distrair a cabeça. A linguiçaria hoje para mim é para distrair a cabeça. Nossa, cara. Para mim, não tô ganhando muito na linguiçaria, mas só de ir em Minas, de buscar material, voltar. É bom. E aí quando começa um pedido, vem um, vem outro. É muito legal. É muito legal. É bom. Eu louvo a Deus assim e a espiritualidade que me permitiram recomeçar, sabe? Sim, isso é maravilhoso. Eu abraço meus filhos. Meu filho, homem de 20 anos, casado com filho, ele me beija na rua. Eu quando vejo meus netos, eu abraço. O Cadu, então, que é o caçulinha da galera, quando eu falo, Cadu, meu amor, ele já conhece o timbre da minha voz, cara, ele já abre um sorriso. E criança é muito legal, né? Então é isso, eu tô me preparando, evoluindo para receber as coisas boas do universo, sabe? Isso aí. E perdoar-se, perdoar as falhas que as pessoas normalmente elas entram numa depressão porque elas não se perdoam, né? Elas não conseguem perdoar quem errou. Nossa, perdoar é tão gostoso, cara. E conseguir ver teu erro, pedir desculpa também é muito difícil. A pessoa ver teu erro e pedir desculpa. E ser gentil, se colocar no lugar dos outros. As pessoas normalmente chegam no posto de gasolina para abastecer. A ideia que se tem de que aquele camarada que está ali é um serviçal seu. Bom dia, querido, tudo bem? Eu gostaria de colocar tanto de... E depois agradecer. Obrigado por abastecer meu veículo, tá, cara? Pô, você é fundamental aqui. Sabe, isso faz com que as pessoas criem uma empatia. E as pessoas não esperam. Não esperam, porque quem tem muito, você vê, quem tem muito normalmente achata os outros. Mas o achatado, eu ensino isso para os meus netos, não permita que ninguém te achate. Mas também não achate as pessoas. Respeite, não jogue lixo nas ruas, não faça barulho para não incomodar as outras pessoas também. Seja uma pessoa leve nesse contexto geral. Sabe, a educação é isso. Nós somos formadores de opinião e de cidadãos também. Sabe? Que é muito difícil. Olha, gente, o meu filho foi assassinado. Tá? E assim, eu tive a possibilidade de vingar isso. Eu tive a possibilidade de mandar matar o cara, mas eu não fiz. Eu não fiz porque o cara merece viver, não. Eu fiz por mim. Porque você carregar esse peso pra tua vida toda. Não quero nem saber quem foi, se está vivo, se já morreu. Eu não quero saber. Eu não vou trazer meu filho de volta. Isso aí. Você está entendendo? Eu tenho que viver com os que ficaram, ser feliz, ajudar outras pessoas. Sabe? É dessa forma que a gente vai tocando o barco. Porque eu já perdi muito tempo da minha vida, cara. Agora é curtir a vida. Nossa, quanto tempo eu perdi. E agora você está curtindo no Jericinó. Pô, eu agradeço a vocês que isso aqui está dentro do contexto, porque a minha vida ela é direcionada pela espiritualidade. Isso aí. Tá? Eu só vou onde a espiritualidade manda.
Isso tudo abaixo de Deus. Deus é o grande soberano. Com certeza. E eu agradeço que vocês estejam com essa abertura para entender que a espiritualidade falou assim, Bruno e Diego, convido o Luiz, porque ele precisa... num programa de estreia. Convido o Luiz porque ele precisa evoluir mais, ele precisa falar mais. Porque quando fala que odiou a mãe, mas que depois perdoou, quando fala que foi um mau marido, ninguém gosta, amigo. Neguinho só gosta de pintar quadro bonito. Isso, não, eu sou aí. o bambambam da parada, mas as mulheres erraram comigo, eu sempre acertei. Achar o seu erro é difícil. Eu não, cara. Eu conto a história... Tu quer saber da minha vida? Até CNPJ tem no meu livro. Eu tô ali, ó. Quem gosta de mim gosta, quem não gosta, não gosta. Isso, e deve ter gente passando por isso e você também está dizendo, ó, eu passei por isso e pode... Dá e pra eu recomeçar. saí. E eu recomecei. Dá Bruno, pra recomeçar. pega o livro dele, lê e fala o nome do livro pra gente estar encerrando. O primeiro foi o Pai Me Ajuda, Pai né? Me Ajuda foi o primeiro. Depois tivemos o... Pai Me Ajuda a Recomeçar. Pai Me Ajuda a Recomeçar. Que eu vou ler. Vou começar a ler eles. E estou divulgando também Nilópolis, Isso. uma cidade com nome de presidente, e Rio, para mim, que tem ilustrações do Daniel Azulay. Você está no Jericinó, então fala Todo domingo, Arte na Natureza. Seu programa é às... Segunda-feira, na Rádio Mirandela. Isso. A partir das... 16 horas, 4 da tarde. Maravilhoso. Ao vivo e a cores. Luiz, um prazer. Obrigado enorme. e sucesso com Realizar. Obrigado. A gente está começando. Estamos começando agora. Luiz, muito obrigado aqui por esse bate-papo aqui com a gente. Eu sabia que ia ser uma coisa bem leve, bem tranquila. Que bom. E para um primeiro programa foi maravilhoso. 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 Foi. A gente vai ter bastante coisa aí pra gente trabalhar. Valeu, obrigado. Um beijo para todos. Obrigado mesmo. Valeu, galera. Só uma última palavrinha. Quem quiser patrocinar o programa, aqui o espaço está aberto, tem o nosso telefone. Ajude a divulgar, compartilhar. Aqui é o Bruno Bravum, o Diego Rodrigues. Esse programa de estreia. E é isso. Um forte abraço para todos. Compartilhe, se inscreva no nosso canal. E deixe o seu comentário, que é sempre bom. Sempre bom que a gente vai lá responder você. Isso aí. E uma indicação de pessoas. A gente traz, a gente é fundamental. Quanto Quem mais você quer ver indicação, aqui, pode falar, que a gente traz. Isso aí. Valeu, gente. Obrigado pela caneca. Obrigado pela caneca. Valeu. Fechamos. Tchau, tchau. Tchau.